Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu dia, nesta manhã, sua vida, casa, família, em tudo quanto você fizer. Que a graça de Deus esteja com você, porque Ele está, creia nisso. Por mais turbulento que possa ser o seu dia, por mais situações adversas que você possa estar passando, atravessando, não se esqueça, só podemos passar por elas e sair em vitória, ilesos, porque o Senhor Jesus está conosco. E creia nisso, por mais difícil que possa estar, porque tem uma promessa de Deus. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Amados, nada pode invalidar a palavra na sua e na minha vida. Nada pode invalidar a promessa de Deus sobre nós, porque todas elas já foram consumadas lá na cruz, através do sacrifício vivo pelo corpo físico de Jesus. Ele derramou lá ali o seu sangue. E nós cremos nisso. Então, creia e estude essa palavra comigo sobre bênçãos e maldições. Nós começamos falando lá do começo, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Ali já houve uma situação aonde foi aberta uma brecha no mundo espiritual sobre a maldição familiar. Então nós vemos ali do casal Adão e Eva e começamos depois a falar sobre alguns homens que erraram também, como nós erramos, e que abriram brechas, abriram portas nos seus corações para que muitas situações que não são do agrado de Deus acontecesse e trouxesse sobre eles e a família e seus descendentes maldições. Então, hoje nós vamos falar sobre a quebra da maldição na família de Abraão e com a vida de José. E eu quero que você divida todos esses estudos com pessoas dos seus relacionamentos, família, na igreja onde você congrega. Se alguém lhe perguntar, você vai ter, né, conhecimento um pouquinho, né? Porque é tão pouco que a gente fala, porque tem muito mais coisas, né? Mas não é possível falar tudo. Então, eu fiz um apanhado geral de estudo para falar sobre esse assunto com vocês, que precisa ser esclarecido para todos, irmãos, porque muitas famílias estão sob essa situação de maldição familiar e desconhece como se livrar dessa situação, né? Então, falando hoje sobre José. José estava lá no Egito e era um propósito de Deus, com certeza, irmãos, para que José estivesse ali. Mas também nós podemos pensar assim, poxa, a história de José poderia ter sido bem diferente, né? Não precisava ter sido escrita com tanto engano, com tanto mentira na família dele. Mas a maldição, amados, foi quebrada com José. José era um sonhador, a Bíblia conta, né? E ele foi comprado por Potifar, que era um oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia. O Senhor era com José. Tudo o que José fazia, Deus o prosperava. Tudo que vinha nas mãos de José, Deus o prosperava. Ele foi levado ao Egito, né? E Potifar, que era um oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, porque José achou graça aos olhos desse oficial do faraó, né? E entregou na mão dele, e pôs ele sobre a sua casa, e entregou tudo o que ele tinha nas mãos de José. E o texto da Bíblia fala que aconteceu que desde o que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Esse texto está em Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 5. Eu peço, por favor, que você leia. Amém? E a Bíblia conta que a mulher do seu senhor, a mulher,
desse capitão, e ela se interessou por José e lhe fez propostas para que estivesse com ela e enganasse o seu marido. E vieram aqueles mesmos espíritos que atormentaram toda a família, os irmãos de José, com as mesmas propostas de mentira, só que agora foi de uma forma bem diferente, até mais tentadoras. Aí eu quero, assim, falar com minhas palavras. Pense, irmãos, pense bem. José era jovem, ele estava longe da sua família, longe do seu pai, longe de todos os ensinamentos que ele havia recebido, ensinamentos de Deus. Ele estava sozinho numa terra estranha, numa terra hostil. E diante dele, batendo a porta do seu coração, uma proposta bastante tentadora, bem ali na sua mão, à sua frente. Ele teria que decidir o que fazer, não foi? Era um prato bem quentinho, né? Um pratão de lentilha, como diz a Bíblia, né? Que o inimigo coloca para gente, para nos enganar. E esse pratão, bem quentinho, estava ali à frente dele, né? Para massagear o seu ego, que estava bastante ferido, não é verdade? Quantas situações José não viveu até chegar lá. Mas graças a Deus, irmãos, a história conta que José, ele tomou a decisão certa e disse um grande não para sua senhora lá, né? E esses espíritos malignos da mentira, do engano, do adultério, da morte, que estavam batendo a porta do seu coração, e José fechou a porta do seu coração para eles, foi o motivo da quebra da maldição familiar para ali. Ali acabou. Então José, fala o texto da Bíblia, em Gênesis 39, verso 8 ao 9, diz assim: José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 8 e 9. Com o fechar da porta do seu coração para o mal e abri-la para o temor do Senhor e para a obediência à palavra de Deus, José quebrou aquela maldição. Ele expulsou esses espíritos malignos que estavam acompanhando as gerações da sua família. E o tempo passou e José ainda enfrentou, amados, tremendas lutas em sua vida lá no Egito. Mas em tudo Deus lhe foi fiel. E por fim, Deus deu a José 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Efraim significa Deus me fez frutífero na terra da minha peregrinação. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, amados, Ele está à porta do nosso coração e Ele bate. Para quem você vai abrir a porta? Para quem você vai fechar a porta? Eu faço uma pergunta a vocês. Se você fechar a porta do seu coração para a desobediência e abri-la para a obediência à palavra de Deus, se fecha para a mentira e se abre para a verdade, se abre para Jesus, Ele vai entrar em seu coração e vai fazer morada nele. Amados, o peso da responsabilidade está sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros. Depende de você, depende de mim, abençoar as nossas próprias vidas primeiramente. Depois, a dos nossos filhos, dos nossos familiares, das próximas gerações. Ou então, amaldiçoá-las. Abra a porta do seu coração hoje para as verdades da palavra de Deus. Olha, estude os textos bíblicos. Você não vai ficar só com o que eu estou falando, mas você vai ficar com a verdade da palavra de Deus. Então, o meu conselho para você é: abra a porta do seu coração para as verdades bíblicas, para a palavra de Deus.
Abra a porta do seu coração para Jesus. Renova com Ele a sua aliança. Você que já entregou a sua vida para Jesus, renove todas as manhãs. Repita para você mesmo e para que o mundo espiritual ouça em tom audível: eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do meu amado. Eu gosto de falar assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Fala que você é de Jesus. Fala para ele: Senhor Jesus, eu renovo contigo a minha aliança. Eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Coloca a sua família, coloca seus bens, tudo que você tem, que você possui. Você só tem porque vem das mãos de Deus para mim e para você. Então reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador. E feche as portas para as mentiras, para o engano, para tudo que o inimigo lança, para que você se desvie dessa verdade. Guarde o seu coração no Senhor. Peça para que Ele tome a sua vida e blinde a sua vida com o seu sangue. Em nome de Jesus, amém? E a Bíblia fala para a gente isso, que Deus diz que o Senhor Jesus, Ele está à porta, batendo a porta do nosso coração todos os dias. Eu creio que você já o tem, já o recebeu, mas renove com Ele a sua aliança. E você que me ouve por acaso, né, às vezes, e você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, você pode convidá-lo. Abra a porta do seu coração. Abrir a porta do coração é você, com a sua boca, confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai entrar no seu coração, porque o seu coração é a casa de Deus. Ele vai entrar e vai ficar com você. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.